Bom, pessoal, hoje, dia 5 de junho, né? É praticamente a primeira semana operacional de junho, porque maio finalizou numa quarta-feira, se não me engano, certo? E praticamente, sim, o mês está começando hoje, né? É, semana passada eu operei só segunda e terça. Eu optei parar o resto da semana, certo? Quarta, quinta e sexta. E só voltar no dia de hoje. O que acontece? É, vamos começar aqui analisando, como eu sempre vinha fazendo. Começando aqui analisando o gráfico diário, o semanal diário, e depois vim para o diário, beleza? Vamos começar aqui pelo dólar, certo? Como sempre também. Eu gosto muito branco, mas então, peraí. Vamos lá, o dólar. Qual era a minha visão do dólar, né? Que eu mencionei durante os estudos passados aqui. O dólar tem a expectativa de que ele romper essa 20. Eu acho que o último vídeo que eu gravei o dólar estava aqui para rompimento dessa 20. Eu até coloquei a retração, desse movimentinho aqui, parou em 61.8, desse movimento de impulsão, e finalmente conseguiu romper essa média móvel de 20. Isso aqui já foi quase no finalzinho de maio, no dia 25. Aí ele conseguiu romper, conseguiu fechar acima, deixou uma baita barra de ignição, essa barra aqui, ativando esse pivôzinho de alta. E a partir de então já trabalhei com a projeção desses alvos, ó. Trabalhei com projeção e ele foi cravar, vou até apagar aqui, ó. E ele foi cravar o terceiro alvo. Olha só. Esse terceiro alvo tinha uma confluência com o quê? Com essa região, né, de resistência. Eu queria que ele viesse buscar essa retração de 50 macro, né? Eu ainda acho a retração de 38 fraca. Porém, essa tendência estiver forte, o mercado tende, né, a dar continuidade a partir dela. Fica na região do terceiro alvo, né, que já no último dia, né, de maio, na rolagem do dólar, ele deixou baita candle, que é um candle de defesa, né, não é um candle de rejeição, certo? Poderia se caracterizar até como o bag pós-rompimento 50, porém, quando ele abre dia 1º de junho, já entrega um movimento baixista, né? Na sexta-feira também dá continuidade, abre com gap de baixo e dá continuidade desse movimento. Eu a priori gostaria de trabalhar, até estava aqui com as correções desse movimento baixista, né? Mas eu ontem analisando eu vi a possibilidade de que do dólar vir testar novamente esse fundo aqui. Tá na região de suporte, na região de 4,94, né? Ele veio fazer mínima nessa região hoje, tá um pouco, digamos, esticado, porque veio, perdeu o mínimo, ativou esse pivô de baixo, em linha reta, não montou estrutura, a 9 está acima da 20, né? Mas as médias já estão descendentes. Não está tão favorável porque não temos as médias menores por baixo das maiores. Mas de toda forma, o dólar está flertando para perder essas mínimas. Olhando numa ótica mais ampla, mais macro, o suporte mais próximo do dólar está aqui na região do 4,75, né? Então aqui aproximadamente 200 pontos para baixo. Eu vi muita gente montando posições swing trade, comprado nessa região. Eu não acho errado, tem um modelo operacional, porém a gente já está vendo, né? O dólar está dentro de um range, né? Caiu amarrando aqui, conseguiu romper a 20, agora vai cair em linha reta, né? Então já deixei o fio para amanhã, né? Para amanhã não, para a semana, consequentemente para o resto do mês, caso ele queira corrigir esse movimento baixista. Na minha expectativa, eu espero essa semana
Se ele quiser dar continuidade desse movimento, ele vai falhar essa mínima para iniciar um processo corretivo, né? Mas acho, né, já está esticado. Porém, hoje não conseguiu superar a média de 20 no diário. Né? Abriu aqui nessa região e simplesmente derreteu. Certo? Fechou o pregão com aproximadamente 0,60 de baixa. E o nosso queridinho das crianças, o Ibov. Né? O que foi que o Ibov fez hoje? Simplesmente, ó, vou ampliar a tela aqui. O Ibov, eu mencionei muitas vezes, está numa região de briga. Olha essa região que ele está. Olha quando ele passou nessa região novamente. Olha aqui o enrosco e olha aqui. É uma região difícil. Entre os 108 mil e 112 mil aproximadamente. Né? Só que o mercado deixou. Olha só. Primeiro gatilho vendedor. Beleza, eu disse, ó, vamos esperar uma falha. Veio e deixou o segundo gatilho vendedor. O mercado veio, ativou o topo duplo no média de 200, né? Só que o que acontece? A média de 20 chegou. Quando essa média de 20 chegou, o mercado estava esticado. Tá esticado assim porque não montou estrutura. Mas não estava esticado as médias, né? 200 está aqui, 9 está aqui inclinado, 20 está aqui inclinado. E olha o que o mercado faz no primeiro dia de junho, né? Uma alta aqui de que 2%. Segundo dia de junho, né? Operacional na sexta-feira, mais 2%. E hoje, em definição, ele veio cravar mais uma vez, né? Fazer um reteste no primeiro alvo desse pivôzão de alta aqui, né? O dólar, o índice tá esticado, A gente espera um movimento que eu tive maior. Só que por que eu vou querer que ele venha nessas regiões? Se ele trocou polaridade e tava tão forte que não conseguiu fechar abaixo dessa máxima aqui. Olha aqui, ele trocou polaridade, ele veio testar essa região. Ele fez um pullback de pós-rompimento dessa 200, alinhado com a 20. Então aqui, meu amigo, é compra. Tem o que fazer. Né? Agora, esse movimento intermediário aqui, ó, subindo 2 candles positivos, né? E hoje um candle com um volume bem menor, né? Pode ser um candle de que? De acumulação, né? Servir como uma espécie de pullback para dar continuidade a esse movimento altista. Ou o mercado pode estar perdendo força e talvez vir brigar novamente nessa 200, né? Hoje, minha expectativa era que o índice viesse de fato trocar a polaridade com esse topo rompido, caso ele abrisse com gap de alta, né? Ele realmente veio, testou essa máxima e novamente entrou um forte fluxo comprador. Assim como eu quero que o dólar venha falhar mínimas para iniciar um processo corretivo macro, o índice pode vir buscar essa região do segundo alvo, ó, os 115 mil, né? Com esse topo anterior aqui, né? Chegando nesse topo anterior aqui, a gente tem o que? Retração de 7640 de todo esse momento baixo. A gente vai ver o que? A gente consegue observar. Ele, quando o mercado despencou, né? No início do ano, o mercado despencou no início do ano, ele veio, né? Uma tendência bem mais forte do que essa altista. Por quê? O mercado praticamente já devolveu todo esse movimento baixista. Praticamente devolveu. Só que olha a dificuldade que ele encontrou para ir vencendo as médias móveis. Eu sempre falo, as médias estão alinhadas, o mercado vai embora. O mercado vai iniciar o processo de reversão, ele vai ter que romper e provavelmente fazer um pullback, né, montar uma estrutura de pós-rompimento em todas essas médias. Então tem um tempo maior, né, para que o mercado chegue a reverter esse movimento. Então o mercado está seguindo, temos a possibilidade de que ele venha buscar os 115 mil, aproximadamente aqui 114.835. Beleza? Vamos esperar essa semana, ver se o mercado vai de fato vir brigar nessa região ou se ele vai voltar para dentro desse caixote aqui. Beleza? A parte diária, né? Como sempre, falei aqui para vocês, que a gente tem na minha tela regiões semanais importantes, o FIBO macro e o FIBO semanal. Ó, como a gente pode ver, a última semana do dólar bancada para baixo, né? Tendenciosa, tem muito que comentar. No dia de hoje, o que eu fiz? Coloquei o gráfico de sexta-feira, o mercado fechou a minha visão. Isso aqui é uma bandeira de continuidade do movimento, né? Continuidade do movimento. Porém, o mercado já abre, né, com uma baita barra elefante
numa média móvel de 50 de 15 minutos, né? Numa região de 50% por dia. Essa primeira barra, quem é agressivo, já deixou um padrãozinho vendedor, né? Já dava para trabalhar com a venda aqui. Eu, pelos 2 minutos, né? Como a gente fala aqui, eu mosquei. E a entrada, né? A primeira barra dos 5 chocaram, não, mas pelo 2 deixou isso aqui. E para mim é um gift. Né? Isso é um gift. Ativando o que? Você tá vendo lá, certo? E desse giftzinho, o mercado pagou 28 pontos, linha reta, né? Ah, seguraria aqui? Não. Não seguraria por quê? Porque eu tenho a mínima semanal, consequentemente a mínima de sexta-feira, onde o mercado poderia brigar. Minha primeira operação do dia foi uma compra nessa região, né? O mercado vem, deixa esse alto volume aqui, com candle de rejeição. Nesse candle seguinte, né? Não me atendeu a... Voltar por cima. Entrei pelos dois, né? O mercado chegou até apagar uns pontinhos, né? Quando chegou na VWAP, o mercado voltou e me tirou, né? Agora vendo, né? Eu não gosto, não me sinto confortável em operar contra a VWAP, né? Mas essa foi minha primeira operação do dia. Segunda operação, mais uma vez, na ponta compradora, não estava caçando fundo, né? O dólar, como mencionei, estava na região de suporte, mas tinha a expectativa que ele pudesse vir mais abaixo, né? Mas foi aqui nessa região, essa também, ó, não me senti nem um pouco. Quando eu comprei, eu pensei em zerar isso, não. O mercado tá andando, eu vou deixar o stopzinho baratinho. O mercado foi, botou e me tirou. Por quê? Vamos lá. Primeiro movimento do dia, direcional o quê? Vendedor. Médias móveis, vendedores. 60-15 diário, vendedor. Acabou. Vendedor, venda. Venda. Depois não, imediatamente, quando eu levei o stop, eu digo, ó, eu poderia stopar virando a mão aqui. Aqui não. Aqui seria bem mais agressivo. Mas aqui sim. Que a gente tem um pullback, uma troca de polaridade numa região de fundo semanal. É mais VWAP, mais médias móveis. Então aqui é uma venda sensacional. Uma segunda venda aqui, né? Tá fazendo o que? Uma espécie de deriva, um triângulozinho de continuidade. Porque, ó, topos mais baixos, fundos, né? Iguais. Então isso é uma triangulação, né? Padrãozinho de continuidade. E veio uma notícia, né? Às 11 horas do PMI. Deu continuidade a esse X. Mais uma vez fiz uma compra nessa região, mercado esticado das médias. A notícia deixou o padrãozinho por 2 minutos. Comprei aqui. Essa aqui chegou a pagar. Sai aqui com 10 pontos na região. E o mercado mais uma vez a fazer o que? Olha que coisa interessante. Não simples. É sem inventar moda. O mercado veio trocar polaridade nessa região. Trocou polaridade ancorado nas médias. Sim. Ancorado nas médias, sim. Então, espera um padrãozinho para vender, né? Então, deixou, na minha opinião, o melhor gatilho vendedor aqui pós esse pullback foi em 2031. A gente for olhar o volume, né? Tô dando bastante volume. Ó, esse candle 30 tem um volume bem interessante, um volume maior do que o anterior. Se a gente for olhar o 31, volume mais baixo. Até então, é um pullback, né? Se caracteriza como pullback, não é uma defesa. Porém, esse candle 33 tem praticamente o menor volume do dia, né? O menor volume do dia. E o candle 34 confirmou, né, de fato, a venda nessa região. Porque aqui caracteriza como uma defesa vendedora. Porque a gente tem o que? Um aumento do volume quando o mercado, né, está caindo. Quando o mercado está tentando subir, a gente tem um volume inferior. Por exemplo, esse candle 32, né? Não ficou tão bem configurado, né, quanto eu gostaria, mas de fato foi uma venda bem interessante. O mercado chega nessa região de fundo, né? Chegando aqui, ele trava a mínima do dia, né? Essa região de suporte. Testa uma, duas, praticamente 3 vezes. No terceiro teste, né? O mercado inicia um processo corretivo de todas as formas de baixa. Beleza? Na ponta compradora, né? Tem uma comprinha aqui, não me engano, mas zerei.
Mas de fato, o ideal seria esperar um pullback de pós-rompimento, que foi acontecido nesse candle, nesse rompimento desse candle 89. Beleza? Então foi um dia assim que eu fechei no negativo, né? Um pouco negativo. Mas não fugi do gerenciamento, não inventei operações. Para amanhã, eu vou fazer. Pegar o filme de hoje, né? Da mínima com a máxima. Não com a máxima, vou ver, né? E pela altura do diário, se o mercado vem buscar essa região. Eu queria ir no 4,93 hoje, né? Porém, não foi o que aconteceu. Já o índice, hoje eu operei o índice. Hoje eu operei o índice. Foi um dia bem interessante o índice. Hoje eu não queria de forma alguma comprar índice. A gente viu no diário. Estava na região do primeiro alvo. A gente foi lá que está numa região lateral. Ele abriu, né? No meio dessa lateralização, né? Fez um primeiro teste na região de máximos, deixou esse candle gatilho. Fez esse segundo, deixou esse candle gatilho. Pelos 2 minutos eu já peguei uma venda aqui, ó. Peguei uma venda aqui pelos 2 minutos. Stop aqui em cima, 250 pontos. O mercado chegou a andar praticamente 400 pontos a meu favor. Falei, não. Eu deixei esse negócio andar, eu quero levar até 200. Eu queria, desde o início da operação eu falei, quero levar até 200. Porém, nesse candle 19, né, não me senti confortável. Peguei, protegi a operação, o mercado me tirou. Beleza. Vendi novamente no rompimento desse candle 20. Pra mim foi um pullback. Aí o mercado voltou me violinou. Beleza, ok, né? Vamos esperar. E deixou esse candle 22, que foi o candle que me violinou. Falei, rapaz, é uma barra elefante? É. Tá uma lateralização? Tá. As médias estão olhadas? Não. Bem rápido, puxou uma retração, vi 50%. Mais ou menos aqui nessa região desse segundo que eu não vendi. Não tem como, esse negócio vai despencar. Olhei aqui em cima, na outra tela aqui. Vale Petro, Vale já tava despencando. Petro estava brigando para cair. Falei, quando o Petro virar, o negócio vai descer, esse negócio vai despencar, né? O dólar já tava lateral, né? Então eu falei, sim, melhor. Outra mancada. Pronto, se for mancada do dia. Eu fechei positivo no início, mas a mancada foi o seguinte: eu vendi aqui, muito barato, em operação, ó, sobe 130 pontos. A maioria das pessoas que eu vi vendeu aqui nessa barra, né? Nesse padrão 2 torres, esse golfo de baixo, certo? E eu vendi aqui em cima, uma venda muito menor, um stop muito mais barato, né? Pagaria, chegou a pagar aqui, ó, 1.000 pontos, né? Quando o dólar deixa aquela pancada para baixo, o PMI, falei, o índice tava brigando aqui, ó, que é essa barra 25, de 2 dias aqui. Eu falei, rapaz, o dólar essa pancada para baixo, o índice vai dar uma pancada para cima, vai me tirar. Foi o que eu fiz. Se eu tivesse movido pro zero, não teria saído ainda, que o zero tava aqui, ó. Peguei e movi para máximo desse candle. Era um tique abaixo aqui. O mercado voltou, me tirou. Desceu, não fez. Desceu sem mim. Eu vendi 3 vezes para pegar a queda e ele caiu sem mim, né? Então o erro foi aonde hoje? Na condução, né? Saiu o gráfico. Porque o dólar deu pancada para baixo, o índice não subiu? Mostra o quê? O índice não tem força, não tem tanta gente assim querendo comprar, como tem gente querendo vender no dólar, né? E de fato, Petro virou e o mercado despencou. Foi buscar o quê? A média 200 mais segundo alvo desse pivôzinho de baixo aqui. Fácil, simples, né? Mesmo até eu vi. Mesmo que eu não tivesse, eu tivesse saído nessa venda aqui, né? Eu poderia ter vendido aqui. Aqui é um bar de retomada, né? Só que não me senti tão confortável. Um stop ainda de 240 pontos. Não pagaria o stop para cima dessa barra, certo? O stop 250 pontos, o mercado chegou a pagar ainda 700 pontos. Beleza? Segunda oportunidade que eu vi no índice foi, de fato, na média 200, uma falha de continuidade no rompimento dessa barra 30. Aqui, ó. O mercado foi, tentou, não conseguiu. Deixou um volume bem interessante, talvez uma possível exaustão. No candle vendedor, nesse candle vendedor que deixa um volume baixo, nos candles seguintes, o candle positivo, deixa um volume maior. Então a gente tem o que? O mercado perdeu força nessa região. Quando entra fluxo comprador, temos um aumento de volume que confirma o que? Uma possível correção. Então uma compra aqui, um stop aqui embaixo,
próprio Kendo também. Não comparei nesse 29, comparei. Ele praticamente é uma barriga ignorada, né? 200 pontos, o mercado chegou a pagar 500 pontos, né? Depois, assim como o dólar ficou lateral nessa região. Até pensaria numa compra aqui, quando ele rompeu essas 50, ó. Quando as médias se alinhar aqui no final do dia, esse candle 83 ficou bem interessante. O mais interessante ainda ficou esse candle 87, certo? Chegou a pagar ainda 380 pontos. Amanhã, não vou colocar fibra de hoje. O mercado tá brigando nessa região, vou deixar esse fibra aqui, tá no retângulo, né? Temos um 61 macro aqui abaixo, né? Que foi no mercado sentiu dificuldade para romper, né? Toda essa região aqui, ó, de dias que ele ficou brigando para romper essa região. E agora, não, assim, creio eu que não vai ser tão fácil dele perder essa região. Beleza, no mais o dia de hoje é esse. Passei alguns dias sem postar, porque passei alguns dias sem operar. Já perdi até um pouco a prática, mas não sei como o mercado vai reagir. Mais uma vez, para amanhã, a expectativa de que ou o dólar vem, né, que ele venha testar essa região aqui embaixo, 4,93, e faça um posicionamento de fundo, né? Temos um 200 aqui muito próximo dos 5 minutos. O mercado já está trabalhando no trap zone, um pouco complicado de operar. E assim também no índice, né? Não temos uma trap zone, mas temos proximidade entre as médias maiores e as médias menores. Se a gente for olhar os 60, né? 60 do dólar, ó, 60 do dólar também, ó, tá fazendo o que? Fez o que? Um fundo arredondado. Deu arredondado, né? E temos a possibilidade dele vir buscar essa vindo dos 60 aqui. Vai depender da abertura da manhã, como é que ele vai reagir nessa média de novo. Já conseguiu fechar acima dela, né? Ó, temos aqui praticamente 20 pontos para buscar essa média de 60. Já o índice não. O índice está alinhado, a 20 chegou para dar uma continuidade desse movimento altíssimo. Beleza, no mais o dia de hoje.